Fala ligado, tranquilo? Olha, fiquei aí de fora um tempinho por conta aí de problemas aqui no meu computador, mas estou de volta aí para falar sobre o nosso Mengão, o mais querido do Brasil. Olha, amigão, não sei você, mas já deu, né? Chega de reservas no Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui para você o motivo do Flamengo estar aí a 11 pontos atrás do líder Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, amigão. Olha, amigão, Renato Gaúcho estreou no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, fora de casa. Aquela goleada, né, galáctica por 5-0. Nesta partida em que o Flamengo ganhou aí por 5-0, o rubro-negro teve dois desfalques, Bruno Henrique e Rodrigo Caio. Já na segunda goleada do Flamengo, seguida no Campeonato Brasileiro, sob o comando aí do técnico Renato Gaúcho, o mais querido ficou sem apenas um titular, o contestado Isla. E veio então a terceira vitória seguida do Mengão no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians fora de casa por 3-1. E olha que o Flamengo tirou o pé aí nesta partida, né? Na ocasião, o rubro-negro teve apenas como desfalque o zagueiro Rodrigo Caio, por conta aí das suas seguidas lesões no campeonato. Até que chegou o quarto jogo do Renato Gaúcho, né, sob o comando do Flamengo, no Campeonato Brasileiro, o nosso Brasileirão, contra o Internacional aqui no Maracanã. E aí nós pensamos, na nossa casa, viemos aí de 3 vitórias seguidas, sendo 2 goleadas. Vai dar Mengão, não é o que pensamos? Expectativa de mais uma vitória sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Mas, meu amigo, tudo mudou após a ducha de água fria na goleada do Internacional em cima do Flamengo no Maracanã por 4-0. Neste jogo, o Flamengo teve apenas um desfalque, o Rodrigo Caio, mas o time titular fez uma de suas piores partidas no ano, não tirando o mérito, evidentemente, do Internacional, mas o time titular estava muito apático e começou a ligar ali um sinal de alerta no Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho deve ter pensado, vou poupar alguns titulares para que o Flamengo fique com mais gás no campeonato, mas não foi o que aconteceu. Lá na 17ª rodada, o mais querido enfrentou o Sport fora de casa, né? E se recuperou no Campeonato Brasileiro após aquela goleada para o Internacional no Maracanã. Venceu o Sport fora de casa por 2-0. Nesta partida, o Flamengo teve 3 desfalques, até que o Renato Gaúcho resolveu implantar o seu sistema de jogo, que teve muito sucesso lá no Grêmio, né? De priorizar aí as Copas, tanto Copa do Brasil quanto a Libertadores da América, e colocando um time misto no Campeonato Brasileiro. Aí no jogo fora de casa contra o Ceará, o técnico entrou em campo com 6 desfalques, mais de meio time. Bruno Henrique, Arrascaeta, Arão, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Isla ficaram de fora no empate em 1-1, que levou o Atlético Mineiro a abrir mais pontos contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, deixando mais distante aí a briga pelo tricampeonato, inédito tricampeonato brasileiro para o Flamengo. Mas nem tudo está perdido, falou Renato Gaúcho. Veio a recuperação no jogo contra o Santos fora de casa, aquela goleada por 4-0, né? A estreia polêmica aí de Andreas Pereira, sem ter participado da quarentena imposta para atletas que venham aí da Inglaterra para o Brasil. Mas nesta partida, o Flamengo teve apenas 2 desfalques, né, nesta goleada por 4-0. Foi o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio, que já é de praxe ficar de fora por conta aí de contusão. Veio então a partida contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque.
Vitória por 3-1 do rubro-negro, mesmo com 4 desfalques importantíssimos: Gabigol, Bruno Henrique, Filipe Luís e Rodrigo Caio. Isso de fato impulsionou aí o técnico Renato Gaúcho a poupar jogadores no jogo contra o Grêmio no Maracanã. E aí já viu, né? Derrota por 1-0 com 4 desfalques: Filipe Luís, Diego, Arrascaeta e Bruno Henrique. Esta partida ficou marcada aí também pela falta de visão de jogo do técnico Renato Gaúcho em suas substituições. Parecia que o técnico não queria que o Flamengo vencesse o Grêmio naquela ocasião. Derrota por 1-0 e muitas, mas muitas críticas ao trabalho do Renato Gaúcho no Campeonato Brasileiro, né? Na última rodada pelo Brasileirão, veio a chance do mais querido de se aproximar ainda mais do líder do campeonato, né? Jogo fora de casa contra o América, um time que está na zona de rebaixamento. E o que o Renato Gaúcho resolve fazer? Poupar no Campeonato Brasileiro por conta da Libertadores da América. Mas aí ele errou na dose. Foram 7 desfalques neste jogo: Gabi, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Filipe Luís, Rodrigo Caio, Isla e David Luiz. Final das contas, empate em 1-1 contra uma das equipes com maior probabilidade de rebaixamento. Então, o Atlético Mineiro agradeceu e continuou lá com seus 11 pontos de vantagem em cima do Flamengo. Nos 10 jogos em que o técnico Renato Gaúcho comandou o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, 6 tiveram entre 1 e 3 desfalques por diversos motivos. Foram então 18 pontos disputados aí nessas 6 partidas em que o Flamengo teve entre 1 e 3 desfalques, né? Dos 18 pontos possíveis que o Flamengo poderia ganhar nestas partidas, nestas 6 partidas, o Flamengo ganhou 15 pontos, perdendo apenas 3 no jogo contra o Internacional, naquela goleada no Maracanã, que ninguém entendeu nada como o Flamengo foi perder por Internacional daquela forma. Já nos outros 4 jogos, né, que restantes dos 10 que o Renato Gaúcho fez no comando do Flamengo, poupando o time titular, entre 4 a 7 desfalques, o mais querido conquistou aí apenas 5 pontos, meu amigo, dos 12 possíveis. Ou seja, quanto mais o Renato Gaúcho poupa no Campeonato Brasileiro, mais pontos o Flamengo perde. Desses pontos perdidos, né, o destaque para a derrota para o Grêmio no Maracanã, com aí 4 desfalques, né? E do pífio jogo contra o América Mineiro, aí já com 7 desfalques, né? No jogo que poderia aí o Flamengo diminuir a pontuação, né? A distância que está hoje para o Atlético Mineiro. Não foi o que aconteceu, mas aí você me pergunta, Wagner, o Flamengo está no G4 no Campeonato Brasileiro, em quarto com 35 pontos em apenas 19 partidas, né? Dois jogos, se não me engano, a menos que o Atlético Mineiro. Sim, está também aí um ponto atrás apenas do Palmeiras, que tem 36 pontos, né, em 22 jogos, e o Fortaleza, que é o vice-líder do campeonato, tem aí 38 pontos em 21 jogos. Na liderança está o Atlético Mineiro com 46 pontos em 21 jogos, 11 pontos a mais que o rubro-negro carioca. Claro, o Flamengo tem 2 jogos aí a serem descontados em relação ao Atlético Mineiro no campeonato, mas chega de reservas no Campeonato Brasileiro, não é verdade? Mesmo com um elenco renomado na reserva, como Pedro, Michael e etc., Vitinho, Flamengo, se continuar aí nesta filosofia que era do Grêmio, nós não chegaremos aí ao tricampeonato brasileiro inédito, né, para o Flamengo. Imagina o Flamengo tricampeão, podendo ser tricampeão brasileiro
tricampeão da Libertadores e aí campeão também da Copa do Brasil. Pelo menos lutar por esses títulos, o Flamengo tem obrigação. E só vai conseguir isso se fizer a filosofia que era implantada pelo JJ, de amigão, time titular em toda partida. E você, o que acha disso? Deixe seu comentário aí abaixo para que nós possamos aí analisá-lo. Beleza? É hora, meu amigão, do Renato acordar antes que seja aí tarde demais e quem vai penar vai ser o Flamengo, né? Vai ser o torcedor rubro-negro. Olha, o Flamengo não é o Grêmio, né? O Grêmio tem outra filosofia, né? Neste momento, pelo menos o Flamengo pode sim lutar por todos, mas todos os títulos. Não quer dizer que vai ser campeão em todos, mas tem a obrigação de estar ali entre os primeiros, né? Disputar os títulos de igual para igual é obrigação para o mais querido e para o Renato Gaúcho. Não foi contratado aí para ser campeão apenas das Copas. Tem que lutar também pelo Campeonato Brasileiro, não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. E você, o que acha? Você aí também, meu amigão, não pode perder aí os nossos próximos vídeos. Para isso, se inscreva aqui no canal, deixe aquele like aí, ative o sininho das notificações para que nós possamos aí trazer aqui sempre para você todas as nossas opiniões e a sua também é muito importante, meu muito obrigado aí para você que está se inscrevendo aqui no nosso canal, que por enquanto é pequeno, mas ó, tem um coração enorme, eu aguardo você aqui, beleza? Um abração, um bom final de semana e ó, Mengão nesse final de semana aí, com mais uma vitória aí para tentar buscar aí os pontos perdidos contra o Atlético Mineiro, beleza? Tchau, até mais!